Olá, companheiras, olá, companheiros. Estamos novamente aí fazendo a nossa gravação por Palavras de Classe e fazemos essa gravação numa semana bastante importante para a conjuntura do nosso país e talvez para a história desse nosso país aí, que será o primeiro turno das eleições gerais que acontecem agora no dia 2 de outubro. E por que eu falo muito importante? Porque nós que tentamos construir um processo de transformação social que não se atenha apenas à superfície da ordem política e do sistema econômico, precisamos fazer algumas reflexões importantes nessa semana. A primeira, obviamente, é da importância do resultado dessa eleição. Ou seja, é fundamental que o atual governo seja desalojado de onde conseguiu se colocar e de onde produz uma série de movimentações organizativas, uma série de movimentações políticas, sociais e culturais que desconstruíram um processo civilizatório aí de todo o século XX e início do século XXI. Realmente, o atual governo está conseguindo acabar com boa parte dos direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos que a classe trabalhadora demorou um século para construir. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a alteração do conjunto das normas em relação à educação nacional, em relação à assistência social, em relação aos direitos de saúde, as quantidades de orçamento destinado para a ciência, realmente é uma tragédia de tamanho ainda incomensurável. Por outro lado, a alternativa colocada para o atual governo sofre de uma carência programática profunda, ou seja, há uma grande unidade de setores políticos muito heterogêneos do ponto de vista nacional e do ponto de vista da perspectiva política, que a única coisa que os une é desalojar o atual governo. E isso significa que o que será executado do ponto de vista do programa político é muito, vamos chamar assim, no mínimo complicado, porque os trabalhadores certamente serão rifados no momento em que tiverem que sentar à mesa e discutir o que cabe no sentido de revogação de todas essas reformas. Mas isso é um problema para o mês que vem. O que eu gostaria de deixar registrado aqui, para quem vai nos assistir de imediato, é que há nessa grande unidade contra o atual governo, a meu ver, um erro fundamental, que é uma aparência de, vamos chamar assim, deixar com que o inimigo jogue apenas considerando que ele aceita as regras do jogo. Me parece fundamental que com este tipo de gente, com esse tipo de organização política, com essas pessoas que pensam e executam um programa de ultradireita de forma reacionária no Brasil, é inconcebível que a gente acredite que eles vão jogar dentro da democracia burguesa. Me parece que as eleições, que para alguns já está dada, que já está ganha, até uma grande torcida para que isso se resolva no primeiro turno, o que, abre um parênteses aí, não seria de todo mal, do ponto de vista da violência política que está sendo executada apenas no âmbito eleitoral, mas fechando parênteses, parece que essa turma não joga dentro das quatro linhas, não joga aceitando as regras. Portanto, é preciso que as organizações políticas da esquerda, que as organizações populares, que os trabalhadores compreendam que a violência política perpetrada por esses grupos vinculados a milícias, vinculados a partidos, a legendas, as coligações, não vão atuar estritamente dentro da ordem. Ou seja, é preciso estar preparado tanto para o dia das eleições, como para, principalmente, os próximos meses e anos, um recrudescimento grande da luta de classes. Ou seja, é preciso saber que os nossos militantes, que as nossas lideranças, que os interesses do povo, da nossa classe trabalhadora,
serão violentamente atacados, seja por quem ainda está no governo, seja por organizações que estão vamos dizer, à margem do governo, estão fora do governo. E são organizações que vão continuar atuando, trocando o governo federal ou não trocando. Então, eu gostaria de deixar um alerta. Gostaria que quem assistisse essa semana aqui ficasse muito atento para o que vai acontecer na sexta, no sábado e no domingo. E, principalmente, quem vai nos assistir agora, quem vai nos assistir no futuro, talvez não tão distante, que a tarefa para as nossas organizações, a tarefa para a nossa classe é construir uma capacidade de resistência e uma capacidade de execução de tarefas programáticas vinculadas aos direitos dos trabalhadores que nunca foi vista no Brasil. Por que eu digo nunca foi vista? Porque sempre se atuou muito apenas dentro da constituição dessa democracia da ordem, dessa democracia dentro das regras do jogo da economia liberal, dentro das regras concebidas com a classe inimiga dos nossos interesses históricos. Então, os banqueiros, os industriais, os latifundiários não querem saber se a regra está na Constituição, está na legislação ou não. Eles querem garantir os seus lucros, eles querem garantir as suas margens de retorno financeiros para os seus investimentos. A nós, como trabalhadores, cabe a tarefa de enfrentar esses dirigentes, essas organizações, enfrentar esses interesses de classe com as nossas armas. E as nossas armas, obviamente, passam pela construção teórica, pela construção programática, pela construção organizativa, pelas lutas efetivamente travadas nas ruas, nos sindicatos, nos partidos, nas associações de moradores, nas igrejas progressistas que a gente tem por esse Brasil gigantesco. Então, esse processo que parece conjuntural desta semana pode ser um momento histórico fundamental para avaliarmos a temperatura de luta de classes no Brasil. Como é que esses setores visivelmente enfraquecidos do ponto de vista de um apoio de massa, mas também visivelmente fortalecidos do ponto de vista do seu programa e dos seus agrupamentos nesses pequenos feudos, tanto eleitorais como de proteção paramilitar que se constituiu no Brasil. Então, companheiras e companheiros, acho que vivemos um momento grave da história nacional e é preciso não pecar por uma avaliação otimista. Muitas vezes as organizações de esquerda no Brasil erraram redondamente na sua análise de conjuntura por se colocar numa condição de torcedores. Fazer uma torcida, achar que a vontade de que algo aconteça se materializa do abstrato à realidade. Infelizmente, a nossa história demonstra que não é possível e, obviamente, não é desejável que a gente conte com a fraqueza do inimigo. Os bons generais, os bons líderes das grandes guerras que nós estudamos na história da humanidade sempre pecaram pelo excesso de avaliação do que o inimigo tem. Nós precisamos conhecer o que ele tem. E, infelizmente, isso não tem sido uma realidade nos últimos anos. A notar o que aconteceu no dia 7 de setembro. Boa parte dos setores progressistas da sociedade não sabiam o que ia acontecer. Se teriam golpe, se não teriam golpe, se teriam grandes manifestações ou se não teriam. É mais ou menos o que pode acontecer neste final de semana das eleições. Pode ser que aconteça tudo tranquilamente dentro das regras. E pode ser que nada aconteça dentro das regras. Então, companheiras e companheiros, deixo este alerta para essa nossa semana e, obviamente, vamos chamar assim, problematizo a pensar sobre como será a nossa organização para o dia seguinte da eleição. Porque as grandes questões, os grandes problemas para a nossa classe se iniciam sempre numa segunda-feira após um domingo, seja de eleições, seja da rodada do Campeonato Brasileiro ou da final da Copa do Mundo que se avizinha. Deixo o meu alerta
e sigo na expectativa, no trabalho árduo com todos vocês, de realmente, com os nossos irmãos e as nossas irmãs, nos nossos locais de trabalho, nossos locais de estudo, constituindo lentamente esse tecido forte que nos une em defesa dos nossos interesses históricos como trabalhadores, em contraposição aos interesses dessas grandes classes capitalistas, empresários, latifundiários e banqueiros. A luta, companheiros, a organização, e não nos deixemos cair nas surpresas do nosso inimigo. Estejamos preparados. Grande abraço e espero que no nosso próximo encontro tenhamos uma conjuntura mais favorável para a nossa luta política. Grande abraço e até a próxima.